Não é confuso quando Deus te chama de uma coisa e suas circunstâncias te chamam de outra? Não é louco quando Deus te chama de livre e seus hábitos te chamam de viciado? Não é louco quando Deus te chama de amor, mas suas emoções parecem fechadas? Não é incrível quando Deus te chama de escolhido, mas você se sente excluído? Entra Davi, o escolhido de Deus. Aquele que não foi chamado para comparecer diante do profeta Samuel quando ele veio ungir o futuro rei. Mas a verdade é que, no momento em que o rei estava prestes a ser escolhido, Davi estava apenas fazendo suas tarefas, cuidando das ovelhas. Mas o profeta sabia, cada vez que ia ungir outro filho com óleo, que este não é o que Deus escolheu. Então, um comentário diz que o óleo congelou até que Davi apareceu. O óleo não se movia do frasco do profeta para ungir o próximo rei. Davi não teve que perseguir a coroa. A coroa perseguiu Davi. Isso pode te libertar de pensar que você tem que estar em um certo lugar, em um certo momento. Ou você tem que chamar a atenção de uma certa pessoa. Ou você tem que ser reconhecido de uma certa maneira, para que a sua unção seja real. Ser reconhecido não torna nada real. É o que é antes de falarem o que eles falam. Eu fui ungido para pregar quando não havia pessoas indo para o seminário Corra para Vencer. Eu fui ungido para pregar hoje. A única diferença e o que mudou é o número de pessoas e para quem eu estou fazendo isso. Mas uma coisa que eu preciso que você saiba é que uma coisa é você correr por algo que você escolheu correr. Eu vou começar esse negócio. Eu vou encontrar um marido. Eu vou recompor a minha vida. Eu vou perder 20 quilos. Eu vou correr uma maratona. O diabo é um mentiroso. O Senhor não te disse para fazer isso. Uma coisa é correr atrás de algo que você escolheu, mas outra coisa é correr quando você está sendo perseguido. E eu não quero necessariamente pregar hoje apenas para aqueles que estão correndo em direção a algo. Isso é maravilhoso. Se você está motivado e inspirado e fica tipo, aos 50 eu quero ter esse tanto de dinheiro, aos 40 eu vou ter tanto, então quando eu tiver 50 eu posso ter tanto, tudo bem se você planeja isso. Mas há um sentido que você e eu conhecemos, de que às vezes o que realmente está movendo você em sua vida não é para o que você está correndo, é do que você está fugindo. E as pessoas vêm para onde você corre e te julgam por isso. As pessoas vêm para onde você corre e às vezes elas te admiram por isso. Mas o significado do texto em 1 Samuel 22 é que Davi era um rei e estava numa caverna. Ele não estava fugindo de um gigante, não. Ele não estava fugindo da designação de Deus para ele, não. Ele estava fugindo do rei. E ele estava fugindo daquilo que ele iria ser. Não por sua própria escolha. Davi não tinha feito sua inscrição para esse evento. Saul, o rei, deveria entregar o cetro a Davi. E em vez disso, ele estava batendo na cabeça dele com o cetro que ele deveria estar entregando. Veja, alguns de nós fugimos porque não recebemos tudo facilmente. Alguns de nós corremos porque o que nos foi entregue era perigoso. Eu estou pregando. Alguns de nós corremos e nem mesmo entendemos o que nos compele e nos impulsiona. Você realmente não entende isso. Até que reserve algum tempo na vida para refletir e perguntar: por que eu sou tão duro comigo mesmo? Por que eu sou tão propenso à raiva? Por que eu sempre procuro como as coisas vão dar errado, mesmo quando estão dando certo? E você começa a descobrir que algumas das coisas pelas quais você está quebrado são por causa dos bastões que não foram entregues a você no revezamento e que nunca foram porque você está fugindo de alguma coisa. É difícil correr em direção ao que eu nunca vi. É difícil correr em direção à plenitude quando eu só via meus pais xingando um ao outro. É difícil correr em direção à totalidade quando eu só via as pessoas continuarem a se auto-sabotar. É difícil correr em direção a algo que nunca foi exemplificado diante de mim. Então agora eu me encontro, veja isso, como Davi, fugindo de uma coisa que eu deveria estar correndo para ela.
Saul deveria ter ajudado Davi, e ele não ajudou. Então Davi estava em uma caverna por causa de um rei que nunca quis aquela coroa para começo de conversa. E o Senhor me enviou para falar com alguém hoje para te dizer: não deixe que o lugar em que você está o deixe confuso sobre a pessoa que você é. Aquele óleo que estava na cabeça de Davi não parou apenas na cabeça dele. Ele escorreu, porque quando eles te ungiam nos tempos bíblicos, a unção era um anúncio. E a Bíblia diz que Samuel tinha um frasco cheio de óleo. Não estava um quarto cheio, não estava meio cheio, era um chifre cheio de óleo. E foi despejado na cabeça de Davi. Foi jogado na cabeça de Davi para significar o destino de Davi. E enquanto o óleo escorria por sua cabeça, Davi não sabia o que realmente significava na época. Mas o óleo estava tentando dizer algo a ele. O óleo estava tentando dizer a ele que todo rei vai ter algumas cavernas. Não deixe que a caverna em que você está agora faça com que você perca ou interrompa aquilo que Deus colocou em você. Talvez seja por isso que significou tanto quando eu fui pregar para as mulheres na prisão essa semana. Porque todos os dias elas são cercadas por placas e sinais que dizem minha vida acabou. E quando entramos com a nossa equipe de louvor, e nossa equipe que vai lá todos os anos, não só uma vez por ano, e nós vamos lá para anunciar a elas: Deus sabe seu nome. De repente, as mulheres que estavam presas numa situação foram levadas a um lugar para lembrar que antes daquela situação, Deus falou sua palavra sobre a vida delas. Então essa situação de caverna, em 1 Samuel 22, não era culpa de Davi. Ele não era como Jonas, que decidiu fugir de Deus. Ele não era como um atleta olímpico que queria dar a vida para conseguir uma medalha de ouro. Ele não era como Elias. Lembram-se de Elias? Não esse aqui, aquele da Bíblia. Aquele que fugiu de Jezabel. Você quer ser tipo o cara? Do que você está fugindo? Você acabou de invocar fogo sobre 850 falsos profetas. Desculpe, não estou sendo sexista, mas por uma mulher. Uma mulher? Uma coisa? Depois do que você viu, deveria ser suficiente para você se manter firme. Talvez você precise de uma ilustração. Eu acho que você precisa disso. Ok, por todo o nosso terreno, nós temos cervos. Nós também temos um Boston Terrier. E então eu notei que o cachorro é menor do que o cervo. Eu também notei que o cervo foge do cachorro. Agora, se você observar o bull perseguir um cervo, você vai ver a arrogância dele, que é injustificada. Porque esse cachorrinho que não pode fazer nada tá perseguindo um grande cervo. Eu fico pensando, esse deve ser o evento mais emocionante do mundo para o cérebro dele processar. Eu sou capaz de fazer algo tão grande e eu nem preciso latir. O que eu tenho que fazer é só isso. Mas eu vi um filme em minha mente outro dia. Eu me perguntei, e se o cervo voltasse e corresse atrás do bull? E se o cervo assobiasse para o bull? Então, de repente, eu não acho que o bull seria tão ousado. Porque ele perceberia essa coisa que é maior está sendo desencadeada por emoções que não podem afetá-la nem um pouco. Então eu não vou mais poder manipular essa coisa que é maior do que eu para ela fugir de mim. E se o cervo se virasse, isso seria o pior dia da vida do bull. E se o cervo descobrisse eu sou maior do que você, o bull não correria pra cima de um cervo. O bull nem iria lá fora. Eu disse semana passada que ele tem medo de uma mala. O que você acha que ele iria fazer com o cervo? Se você já teve a revelação de que maior é aquele, ou assim... Sim. O diabo espera que você nunca descubra quem é maior. O diabo espera que você sempre recue e retroceda. Mas eu vejo alguém se virando hoje, falando, espere um minuto, porque eu tô fugindo de você.
Quer dizer, se você vai fugir, se você vai deixar a sua família, pelo menos tenha um bom motivo, não faça isso só porque eles te dão nos nervos. Se você vai deixar de amar sua esposa, pelo menos tenha um bom motivo, não faça isso porque ela não te aprecia mais. Essa não é uma razão boa o suficiente. O problema não é uma razão boa o suficiente para você desistir. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que pelo gozo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a sua vergonha. Jesus disse, eu odeio isso, mas eu amo aquilo. A alegria posta diante dele. Para onde estou correndo? E do que estou fugindo? E tudo vem em conjunto na vida de Davi. Agora olhe para a pessoa ao lado e diga a ela com confiança, ok? Diga, se Deus fez por Davi, eu espero que ele faça por você. Agora toque a pessoa e diga, corra para vencer. Sim. Ei, espera. Deus não protegeu Davi. Sim, ele protegeu. Ele não o protegeu de ser perseguido. Ele o manteve escolhido, embora ele tenha sido perseguido. Nossa expectativa de Deus não deve ser aquela de que nunca haverá nada nos perseguindo. Nossa expectativa de Deus é que sejamos escolhidos enquanto somos perseguidos. Eu não estou pregando para todos hoje. Algumas mensagens são para todo mundo. Esta mensagem é para alguém que tem algo na sua cola. Na verdade, você tem um inferno na sua cola. E você está fugindo de algo. E você não consegue entender o porquê e pensa, mas a Bíblia diz descanse na salvação de Deus. Sim, descanse na salvação dele. Mas corra em direção aos braços dele para essa estação de sua vida e deixe que ele seja sua força. Sabe, um pregador da Califórnia me puxou de lado uma vez e disse, eu posso dizer que você luta contra a depressão? Eu disse, você age como se isso fosse uma revelação hieróglifa, o código da Vinci. Eu digo à minha igreja o tempo todo que eu lido com a depressão. Ele disse, não, eu posso dizer. Eu achei legal contar isso. Ele disse, eu poderia dizer que você lida com isso porque você dá às pessoas ferramentas para lidar com isso. E então ele disse alguma coisa. Você sabe como os pregadores falam em rodeios aliterados. As ferramentas que você usa me dizem muito sobre os problemas pelos quais você passou. Eu disse, isso é um elogio? Eu disse, eu não sou deprimido o tempo todo. Ele disse, não. Eu posso dizer, pelo que você passou, pelas suas ferramentas. Talvez essa seja uma maneira útil para você olhar para situações em sua vida. E sabe, Davi, eu tenho que te contar um pouco mais sobre Davi. Você sabia que Davi orou na caverna? Ele estava se escondendo de Saul, que já havia jogado várias lanças nele, na cabeça dele, falando sobre experiência, em treinamento, no trabalho. E ele havia perdido seu melhor amigo. Então ele estava sozinho e ele orou na caverna. Veja só isso no Salmo 142. Essa é a oração que Davi fez na caverna. Você vai se surpreender com o que Davi orou naquela caverna. Mas talvez seja uma ferramenta para você usar quando estiver numa caverna. Veja o verso 3. Quando o meu espírito desfalece dentro de mim, é você quem cuida do meu caminho. No caminho por onde eu ando, esconder uma armadilha para mim. Eu estou lendo rápido para chegar no versículo certo. Olhe e veja, não há ninguém à minha direita. Ninguém está preocupado comigo. Ninguém está preocupado comigo. Eu não tenho refúgio. Ninguém se importa com a minha vida. Eu clamo a ti, Senhor, eu digo, você é o meu refúgio, minha porção na terra dos viventes. Ouça o meu clamor. Eu acho que ele estava se sentindo ignorado. Eu acho que ele estava se sentindo invisível. Você não diz, ouça o meu clamor, se você sentir que a pessoa já está envolvida naquela situação. Ouça o meu clamor, pois eu estou muito abatido. Ô, Davi, eu posso dizer que você lida com a depressão. Você acha que eu coloquei isso na Bíblia? Eu estou muito
abatido. As 3 pessoas que precisam dessa mensagem vão realmente receber dessa próxima parte. Agora, as 3 pessoas que estiveram correndo uma corrida e estão sendo perseguidas por algo e não podem ver do que vocês estão fugindo, mas podem sentir e saber, e isso se tornou um modelo para a trilha que sua vida tomou e a trajetória em que vocês estão. Veja isso. Ele disse, livra-me daqueles que me perseguem, pois eles são fortes demais para mim. Liberta-me da minha prisão, para que eu louve o teu nome. Então os justos se reunirão em torno de mim, por causa da tua bondade para comigo. Agora, quando ele diz os justos em torno de mim, alguns estão orando, Deus, quando você me tirar disso, vai ser incrível, vou dar os dízimos. Senhor, eu vou te dar 50% se você me tirar disso. 55, temos 56, eu ouvi os 57. O Senhor fala, tanto faz. Ouça isso. Ele estava orando. Os justos se reunirão ao meu redor. Ele estava orando por apoio, estava orando por ajuda, estava orando para que alguém se importasse, estava orando para que alguém visse, estava orando para que alguém ouvisse. Ele estava gritando, tando, em uma caverna. Havia o eco, e não havia ninguém respondendo de volta. Mas veja o que aconteceu em 1 Samuel 22, verso 1. A casa de seu pai ouviu que Davi estava fugindo, e eles desceram até ele lá. Não apenas sua família, sobre a qual já falaremos, mas veja quem mais veio. Todos os que estavam desesperados, ou com dívidas, ou descontentes, se reuniram em torno dele. Ok, Deus, lembra que eu estava orando para você me enviar pessoas? Eu retiro isso. Eu não preciso de ninguém, Senhor. Só eu e você, Senhor. Eu só preciso do Senhor. E aqui vem 400 alinhados. E o que eles são? Eles eram o exército 3D de Davi. 3D, você pergunta de onde eu tirei isso? Eles estavam desesperados, estavam com dívidas, estavam descontentes. Deus pode aparecer na sua porta com o 3D essa semana. Mas vocês lembram que dissemos que às vezes vocês oram por algo, e então isso vem, e vocês não querem, porque veio em 3D, veio em dívida, desespero e descontentamento, veio em forma de necessidade, porque Deus responderia uma oração com uma necessidade. Vamos lá, pense comigo. Eu não posso simplesmente dizer coisas que te fazem querer gritar. Eu tenho que te ajudar para que você saiba que enquanto ele estava orando naquela caverna, sabe, ele orou, Deus, então os justos me cercarão. Então vem aqueles com dívidas, os desesperados e os descontentes. Davi pensa, deixe-me tentar de novo. Então os justos... Você entendeu objetos? Eu disse justos. Desculpe, Senhor. E agora, nós temos uma decisão a tomar. Igreja, a questão é, por que essas 400 pessoas apareceram na caverna de Davi no momento de maior necessidade como resposta ao pedido feito a Deus em oração? E eu vou sugerir a você que foi por causa disso. Porque Davi foi ungido. Porque ele foi escolhido. Porque ele foi ungido. E para todos que estão no ciclo de autopiedade, de porque todo mundo está sempre fazendo saques de mim e não depósitos, é porque você é ungido. Por quê? Porque ninguém vem dizer para mim, bom trabalho, porque você é consistente. Eles não vão te dizer bom trabalho se você faz isso constantemente. Vão te dizer bom trabalho quando forem surpreendidos por isso. No momento em que eles deixam de ser surpreendidos, eles param de dizer essas coisas. Pergunte aos seus filhos que comeram seu creme de amendoim e não disseram uma palavra. Eles nem jogaram o pote fora, eles simplesmente deixaram lá. Porque eles esperam ter creme de amendoim na despensa. Porque eles esperam que você chegue na hora. Porque eles esperam que você seja gentil. E a expectativa deles é o maior elogio. Então não chore por isso. Eu disse a um pregador um dia, você vai saber que você é um bom pregador quando as pessoas pararem de te dizer bom sermão. Porque de repente elas vão ficar menos preocupadas com você e sobre como você se sentiu sobre isso, e mais preocupadas com elas e com o que Deus falou com elas por meio daquilo.
E eu coloco isso para você como um desafio pessoal hoje. Eles estão correndo para você por um motivo. Por que você acha que Deus te ungiu? Para que você achou que servia o óleo? Por que você acha que Deus te abençoou com essa experiência? E você diz, bem, eles estão me usando. Deus é que está. Deus é que está. Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe.